Nós estamos vivendo dias, meus amados irmãos, de muitas incertezas em todos os aspectos da vida humana. Estamos vivendo dias tão sombrios, mas tão confusos, que velozmente se multiplicam as informações, nos deixando ainda mais confusos. O que é verdade e o que é mentira? Aprendemos uma palavra que tem sido muito pronunciada nas redes sociais: fake news. Todo dia uma nova mentira. E a gente fica sem saber o que é verdade e o que é mentira. As informações, elas nos chegam com uma velocidade tão grande, mas tão grande, que não dá tempo a gente processar o que é verdade e o que é mentira. Daí a nossa preocupação, que cada um de nós precisamos ter, para nós mesmos não sermos multiplicadores de narrativas mentirosas. Mas eu diria, meus amados irmãos, que a pior das fake news, a pior das mentiras é a religiosa. Eu já até falei sobre isso. Porque quando é uma fake news política, quando é uma fake news social, seja lá o que for, é mais fácil da gente discernir se é verdade ou se é mentira. Mas quando o cara está no púlpito da igreja, quando o cara está aí na internet, está em qualquer um canto, dizendo alguma coisa sobre Deus e sobre Jesus, a gente já pensa logo que é verdade. A gente já, não, isso é verdade, foi um pregador que falou. E nós não costumamos, e nós nos recusamos a acreditar que alguém possa pregar uma mentira. E prega. Então, a nossa única certeza é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso, a ela nós devemos nos apegar. Mas, irmãos, a dúvida é tão grande, é tão cruel. Ter dúvidas sobre alguma coisa é tão lamentável, é tão triste. É tão constrangedor. Para vocês terem uma ideia, tem pai, tem homem, que tem dúvida se aquele filho, aquela filha é seu ou não é seu. Vocês já ouviram falar no teste de DNA? Os laboratórios estão cheios de solicitações e pedidos de DNA. Filhos querendo ser reconhecidos por seus pais. Pais querendo ter a certeza que aquele filho que dizem que é seu é dele mesmo. E esta dúvida termina às vezes nos tribunais, quando não termina em um programa de televisão em rede nacional fazendo chacota. Quem é o pai? Quem é o pai? Saiu o resultado. É o pai? Não é o pai? É o pai? Não é o pai? E aí vira motivo de chacota. E no meio de tudo isso tem um filho, tem uma filha, que é ou não legítimo daquele ou daquela. A verdade é, meus amados irmãos, que há muitas incertezas, muitas dúvidas, e algumas delas nós não precisamos levar sobre nós. Tem um texto o qual estamos trabalhando nas ministrações da Ceia do Senhor, que é a primeira carta de João, capítulo 3, texto para o qual convido os amados irmãos. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 1 a 3. A mensagem de ceia do mês passado foi baseada no versículo 1. E hoje, pela graça de Cristo, nós vamos dar uma olhada nos versículos 1 a 3 e vamos destacar os versículos 2 e 3. Quem achou a primeira carta de João, capítulo 3, diz amém. Eu uso a tradução bíblica Almeida, século 21. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
E todo que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém, meus amados irmãos? Ora, se nós temos a convicção plena de que somos filhos de Deus, logo essa viva esperança vai produzir em nós efeitos de verdadeiros filhos de Deus. O contexto geral desse texto de João, ou da carta de João, a mensagem bíblica central desse texto apresenta-nos Deus como o Pai amoroso, Pai Santo, que tem como único filho Jesus. Sim, o Pai amoroso tem um único filho, Jesus Cristo. E nós outros somos considerados filhos por adoção. Para você entender bem os versículos 2 e 3 da primeira carta de João, você vai pelo menos precisar ler o capítulo 3 inteiro. Se você não ler o capítulo 3 inteiro de 1 João, você vai ter dificuldade para entender o contexto geral. Mas os versículos 2 e 3, os quais destaquei aqui, abordam coisas simples e práticas para a nossa fé. A primeira coisa, com base no versículo 2, eu sou filho de Deus. Você se considera filho de Deus? Você se considera filha de Deus? Olha, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Essa frase, meus amados irmãos, ela não deveria ter se tornado tão simplista. Essa frase, ela não deveria ter ficado tão comum no nosso vocabulário. Esta frase, ao ouvirmos esta frase, ou ao pronunciarmos essa frase, deveríamos ficar impactados, como quem maravilhados. Tipo assim, orgulhosos. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mesmo que eu não tenha um orgulho de ser filho do meu pai biológico, da minha mãe biológica, eu tenho orgulho de ser filho de Deus. Eu preciso ter esta convicção. Ao pronunciarmos esta frase, deveríamos ficar profundamente aliviados. Deveríamos ficar contentes. Embora sabendo que Deus tenha como filho legítimo Jesus, através da morte de quem? De Cristo, o DNA de Deus passou a habitar em nós. Através do sacrifício de Cristo Jesus, o Senhor, o DNA de Deus passou a viver em cada um de nós. Cada um de nós que não rejeita a graça de Cristo. Cada um de nós selados com o Espírito Santo. Através do sacrifício de Cristo, o DNA de Deus definitivamente repousa sobre nós. O Espírito Santo. E aqui nós estamos, como filhos de Deus, como filhas de Deus. E nós todos dizemos, nós somos filhos de Deus. Até quem ousa dizer que toda a humanidade é filha de Deus, e nós sabemos que não é, nós falamos isso na última ministração da ceia, mas nós estamos aqui e nós dizemos, eu sou filho de Deus. Agora, escute, você que diz filho de Deus, filha de Deus. E se Deus pedisse o teste de DNA? E se Deus pedisse a prova de que nós somos de fato filhos dele? Eu digo entre aspas porque Deus não precisa de prova nenhuma, ele sabe de todas as coisas.
acharia Deus o seu DNA em nós? Seríamos de fato filhos de Deus, os selados com o Espírito Santo haverão de ser testados e aprovados como filhos de Deus, e isso será no último dia. Isso é o que é mais assombroso. A vida inteira eu posso passar dizendo: eu sou filho de Deus. Eu posso passar os meus 46 anos, eu posso passar os meus 50 anos, 60, 70, 80, 100. Eu posso passar todos os meus anos dizendo: eu sou filho de Deus. E lá no último dia eu posso descobrir que eu não sou assim tão filho de Deus, não. Os selados com o Espírito Santo ficarão à direita de Cristo naquele último dia, atestando serem filhos legítimos de Deus. O versículo de número 2: os filhos de Deus serão semelhantes a Cristo ressuscitado. Quando Jesus se manifestar, isto é, quando ele voltar para levar a sua igreja, nós seremos transformados em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Isso será extraordinariamente maravilhoso. Mas chamo a sua atenção para a aplicação prática com base no versículo 3. Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não veio. Mas o que nós podemos fazer enquanto aguardamos o retorno de Jesus para buscar a sua igreja? O que podemos fazer enquanto aguardamos o céu se abrir e Jesus descer para buscar a sua igreja? Com base no versículo 3. Se eu de fato tenho a viva esperança que sou filho de Deus, eu procuro com todas as minhas forças ser puro, como Jesus é puro. Pureza é ausência de imundície. Jesus não nos chamou para sermos impuros. Jesus não nos chamou para a imundície, mas para sermos santos. Então, todos quantos são filhos de Deus lutam ferozmente contra a sua própria natureza pecaminosa para ser santo. Porque o DNA de Deus que está em mim, o Espírito Santo, sempre vai me incomodar. Quando eu pratico coisas que não visam com a santidade daquele que me selou. Quando eu pratico coisas que não visam com a santidade daquele que colocou o seu DNA em mim. Ele sempre vai me incomodar. O crente nunca peca e fica de consciência tranquila. Nunca, jamais. O crente nunca acha o pecado normal. O crente nunca diz: todo mundo faz. O crente nunca diz: mas isso é irrelevante. O crente nunca diz: isso não tem nada a ver. O crente, aquele que é selado com o Espírito Santo, aquele que tem o DNA de Deus, ele sempre vai ficar incomodado com o pecado. O pecado nunca vai ser prazeroso para ele. Jesus não nos chamou para sermos impuros, mas para sermos puros. Portanto, aquele que está selado com o DNA de Deus não vive para a prática pecaminosa, mas vive para Jesus Cristo. Então, todos quantos são filhos de Deus lutam com todas as suas forças para que a sua natureza pecaminosa
não venha prevalecer. Para viver neste mundo como Jesus viveu, é preciso um empenho pessoal. É preciso um empenho pessoal. A primeira coisa que nos vem à cabeça é impossível alguém viver como Jesus viveu aqui nesse mundo. E aí vai nos acomodando. É mesmo, ninguém consegue isso mesmo, não. Vamos deixando, e vamos deixando. Até quando menos percebemos, estamos distantes de Deus, porque nós entendemos que nós já estamos mesmo, de fato, distantes de Deus, e nós não vamos nunca ser puros nesse mundo tão sujo. Eu não sou muito de citações, mas eu quero abrir aspas para o saudoso pastor Dr. Russell Shedd. Abre aspas para Shedd. A esperança vivida de ser no futuro como Cristo desperta o desejo ardente de ser semelhante a Ele agora. Fecha aspas para o Shedd. Em simples palavras, os que são filhos de Deus, os que levam o DNA de Deus em si, os selados com o Espírito Santo, os que não negam a graça de Cristo, os que verdadeiramente querem ser como Cristo no futuro, procuram viver como Cristo Jesus hoje. Mas a glorificação vai ser apenas no futuro. Nós não estamos falando propriamente dito da glorificação, que é o estágio final da salvação. Nós estamos falando de uma vida hoje com Cristo, como Cristo. Se nós, meus amados irmãos, temos a viva esperança que um dia estaremos para sempre com o Senhor Jesus, hoje, agora, nós devemos procurar viver como Jesus viveu. Se nós temos a viva esperança de que Cristo vai voltar para nos levar para as mansões celestiais, hoje, agora, precisamos viver como Cristo viveu. É a prova que o DNA de Deus está de fato em nós. É a prova nítida, clara, que o DNA de Deus está em nós é quando nós procuramos viver como Cristo viveu. Meus irmãos, nós insistimos muito em tentar, em querer fazer a nossa própria vontade ou a vontade de outra pessoa. E nós não nos detemos muito na vontade de Cristo, que é a única boa, agradável e perfeita. Nós estamos muito preocupados em estar em nós a marca daquilo, daquele ou daquela, e nós não estamos muito pensando na marca de Cristo sobre nós, o DNA de Deus sobre nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é a verdadeira marca do DNA de Deus, que nos incomoda quando nós estamos fora da sua vontade. Agora olhe para mim, para eu concluir, e eu já quero convidar os que estão escalados para a ministração da ceia que venha compor a mesa. Os irmãos podem vir. Escute, meu amado irmão. Eu vou concluir com essas palavras, escute. Se você está vivendo uma vida de pecado e você não está incomodado com isso, está na hora de você rever a sua vida cristã. Se o pecado é praticado por você com naturalidade, e nós sabemos, aqui não criancinha só o de colo, que ainda não entendeu discernir uma coisa com a outra, mas criancinha já maiorzinha já sabe o que é certo e o que é errado. Irmãos, nós sabemos quando a gente está fora da vontade de Deus, quando a gente faz uma coisa que não é da vontade de Deus, nós sabemos. Agora, escute,
Se você tem pecado e isso tem sido um hábito natural para você, como diz o ditado popular, não fica mais nem de consciência pesada, faz com naturalidade, pode rever a sua vida cristã. Pode rever. Faça uma análise na sua vida cristã para ver se você de fato é um cristão de verdade. Para ver se de fato o DNA de Deus está em você. No seu corpo não tem lugar para Deus e para o diabo. Eu e você não podemos servir a dois senhores. Ou nós agradamos a um e desagradamos ao outro. Ou servimos a Cristo, ou servimos a nós mesmos e os nossos desejos e o mundo e o diabo. Que sirvamos Jesus Cristo nosso Senhor. E que se o pecado for um hábito natural, normal, comum, peça a Deus por sua própria vida. Peça a Deus por sua própria vida. E use aquela recomendação de Paulo a Timóteo: cuida logo de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Baixe a sua cabeça, nós vamos orar.